Gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Estamos no capítulo 10, que fala sobre os benefícios da obra do mediador, e vamos estudar hoje a pergunta número 60 do Catecismo Maior de Westminster. Antes disso, vamos fazer uma rápida oração para pedir o direcionamento de Deus e a presença de Deus aqui no nosso meio. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos, ó Pai, te pedir que tu, ó Pai, venha falar aos nossos corações nessa tarde. Que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de ti e da tua palavra, que é viva e que também é eficaz. Abençoa, portanto, esse momento e que possamos não sermos tão somente ouvintes da tua palavra, mas principalmente praticantes dela, para que, através da tua palavra, do entendimento perfeito da exposição das Sagradas Escrituras, possamos vir a dar muitos frutos. É o que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos. Como eu tinha falado, então, estamos estudando o Catecismo de Westminster. Hoje vamos estudar a pergunta número 60. E esse estudo é baseado no livro Catecismo Maior de Westminster, comentado, de Johannes Gerhardus Voss, e também do comentário do Catecismo Maior de Westminster, feito pela Igreja Presbiteriana Aliança, na cidade de Limeira. Então, a pergunta número 60 é: poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem Jesus Cristo nem nele creem? Pergunta aparentemente fácil de nós identificarmos a resposta, mas que pode trazer diversas dúvidas para nós quando formos responder, por exemplo, a razão da nossa fé. Então é muito importante nós focarmos nessa resposta e nas razões pelas quais essa resposta foi dada, ou qual é a base bíblica para essa resposta. Então, os teólogos de Westminster chegaram à conclusão que a melhor resposta seria: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem, não poderão salvar-se. Repetindo, não poderão salvar-se. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza, ou até mesmo as leis da religião que professam, nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, ou seja, a Igreja. O corpo de Cristo é a Igreja. Vai destacar que Cristo ele é o único. Quando disse único, é o único mesmo. Então, a resposta à pergunta é que, por mais que a pessoa seja diligente, que tente viver uma vida à luz da natureza, ou até mesmo de acordo com a religião que professam, essas pessoas não poderão salvar-se, exceto por Cristo, que é o único Salvador do corpo, ou seja, da Igreja. Então, essa é a resposta a essa pergunta. Podemos parar por aqui. Mas vamos ver quais são as bases bíblicas para essa resposta. A primeira coisa que é falada aqui é que não poderão salvar-se. Não poderão salvar-se. Por que não poderão salvar-se? Ora, em primeiro lugar, porque a mensagem do Evangelho é imprescindível para a salvação. Romanos 10, 14 já nos diz: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui fica claro para a gente que a pessoa precisa crer, que precisa ouvir do Evangelho. Ou seja, há necessidade de alguém para pregar para essas pessoas. E, como vão ver lá na frente, esse papel
esse comissionamento foi feito para a igreja. Então a igreja tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. Mas todos aqueles, todos nós, digamos, nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Todos estamos debaixo da condenação, todos nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 7 ao 9, nos diz que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então isso aqui é seria a nossa situação. Nós estaremos, se nós não conhecêssemos a Deus, se nós não obedecêssemos ao Evangelho, nós estaremos sim sofrendo a penalidade da eterna destruição. Estaremos sim banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas não esqueçamos que Cristo, através do seu sacrifício, ele salvou a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então é importante isso. Então quem nos salva é somente Jesus. Ninguém se salva a si próprio. Então nós estávamos todos condenados, mas Deus resolveu nos chamar e nos salvar. Mas então essa é a realidade daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho, certamente vão sofrer a eterna penalidade de estar condenado por causa dos seus pecados. Continuando ainda, aqueles que não poderão salvar-se sem crer em Cristo, a fé em Cristo ela é indispensável para a salvação. João 8, 24 nos diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Mas falando a questão do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem é o eu sou? Eu sou é o nome de Deus. Então se você não crê que Cristo é o Filho de Deus que foi encarnado, que nasceu homem, foi encarnado, nasceu homem, viveu aqui como nós, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, você vai continuar morto nos vossos pecados. Então isso aqui é muito importante também. Outro aspecto, temos que conhecer a Cristo. Devemos conhecer a Cristo. Por quê? João 4,22, que é uma passagem quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana, olha só o que ele diz para a mulher: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então realmente a salvação vem dos judeus, uma vez que Cristo ele era judeu. Então algumas pessoas adoram o que não conhecem, mas nós temos que adorar aqueles que nós realmente conhecemos. E se você não receber Cristo, não tem como você ser salvo. Não tem como. João 1, do 10 a 12, diz: o verbo estava no mundo. Quem é o verbo? O verbo é o próprio Cristo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. E os seus não o receberam. Alguns judeus realmente não receberam a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Repetindo, mas a todos. Esse todos aqui inclui os judeus, alguns judeus, mas também os gentios, que são aquelas pessoas que não são judeus. Mas a todos quantos o receberam, por isso que eu falei aqui que temos que receber a Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Cristo. Então aqui é muito importante enfatizar que todos aqueles que recebem a Cristo vão ser chamados filhos de Deus. Não esqueçamos que esse fato de você ser filho de Deus é por adoção. Tem a doutrina da adoção,
que vamos tratar mais lá para frente. Continuando, sem crer em Cristo não podemos salvar-se, é porque sem Cristo nós estamos separados da aliança de Deus. Efésios 2, versículo 12, nos diz que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a nossa condição. Nós estávamos no passado sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos. Importante aqui, ó, éramos o quê? Estranhos às alianças da promessa. Bom, a continuação da resposta, ele nos diz assim: não podemos salvar-se, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza. Por mais diligente que nós sejamos, se você não tiver Cristo, por mais que você conforme a tua vida à luz da natureza, você não será salvo. Romanos 1, do 19 ao 22, nos diz que os homens, em geral, não têm qualquer desculpa. É por isso que lá, no último dia, no dia do juízo final, aqueles que foram salvos e aqueles que foram reprovados vão ter plena consciência de por que foram salvos ou de por que foram reprovados. Todos vão ter essa consciência e vão glorificar a Deus por isso. Então, o que diz Romanos 1, 19 a 22? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Repetindo, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, que a criação de Deus fala sobre Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem como arrumar desculpas, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então aqui fica claro que os homens são indesculpáveis, os homens não têm desculpa, porque Deus se manifesta inclusive através da natureza, através das coisas criadas. Mas o homem busca os seus próprios raciocínios, não buscando exatamente o conhecimento de Deus, mas buscando os seus próprios conhecimentos, o seu próprio raciocínio. E acaba que quem busca os seus próprios raciocínios, sua própria sabedoria, é claro que são obscurecidos, o coração é insensato e acabam sendo vistos por Deus como loucos. 1 Coríntios 1, 20 a 25 nos diz que não existe verdadeiro conhecimento de Deus a parte da pregação da cruz de Cristo. Não existe verdadeiro conhecimento de Deus separado da pregação da cruz de Cristo. Quando ele diz, 1 Coríntios 1, do 20 a 25, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui, algumas coisas eu gostaria de destacar. Primeira coisa é que o mundo não conhece, não tem como conhecer a Deus
por sua própria sabedoria. Se você buscar a Deus pelos teus próprios méritos, você nunca vai encontrar a Deus. Mas Deus salva aqueles que creem na pregação. Ele até chama aqui loucura da pregação, porque é esquisito você saber que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, né, o Deus, o Supremo Pastor, ele morreu de forma o pior tipo de morte que existia, pregado numa cruz. Por isso que aqui fala essa loucura, né, essa pregação. E também aqui, ó, muito importante, que nós pregamos a Cristo crucificado. Interessante que na ceia do Senhor há uma comemoração. Você come e bebe, você usa, né, o vinho ou o suco de uva e o pão, isso representando o corpo esmagado, humilhado de Cristo, e o vinho representando o sangue que foi derramado por Cristo. Então nós comemoramos a morte de Cristo, por isso nós pregamos a Cristo crucificado. E essa crucificação de Cristo, como eu falei anteriormente, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, porque a Bíblia nos diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Muito importante sabermos que Cristo se fez maldição por mim e por vocês. Muito importante sabermos disso. Ele se fez maldição por mim e por vocês. Por isso que para alguns judeus e gentios, tudo isso é escândalo ou é loucura. Mas nós pregamos a Cristo. Cristo sim, ele é o poder de Deus. Cristo sim é a sabedoria de Deus. Então é muito importante sabermos desses detalhes aqui. Então, foi falado que, por mais diligentes que eles sejam em conformar suas vidas à luz da natureza, mas também em conformar suas vidas às leis da religião que professam. Filipenses 3, 4 a 7 nos diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Isso é Paulo falando aos Filipenses, que Paulo poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Por quê? Olha só as qualificações de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, seguidor, fiel e rigoroso da lei. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, ou seja, um estudante da lei. Um estudante e praticante da lei. Quanto ao zelo, ele foi perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, né, essas qualificações todas que eram lucro, isto considerei perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então ele julgou todas essas qualificações aqui como perda por causa de Cristo. A continuação dessa passagem, então eu resolvi dividir aqui em duas partes. Agora eu vou pegar os versículos 8 e 9, que diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi todas essas coisas, e as quais considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Muito importante. Não tendo justiça própria, porque a justificação vem do sacrifício de Cristo. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então aqui fica claro que, claro, Paulo tinha muitas qualificações, mas ele considerou tudo isso como refúgio. E ele perdeu essas coisas todas. Para quê? Para ser achado em Cristo. E aqui ele diz claramente que não tem, a justiça não é dele. A justiça não é dele. A justiça procede do próprio Deus. E aqui é um contraste entre graça e lei. Não esqueçamos que não é que haja uma discordância ou uma coisa seja antagônica à outra, a lei e a graça. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A lei tem que ser obedecida. Você não consegue obedecer a lei? Então tem que arrumar alguém que obedeça por ti. Que foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo cumpriu cabalmente todos os itens da lei.
Porque senão, se ele não tivesse feito isso, ele não poderia ser nosso Salvador. Okay? Então a justiça que procede de Deus é exatamente isso. Cristo cumpriu a lei por mim e por vocês. Continuando com relação a você ser diligente com relação à prática das leis da religião que professam, Romanos 9, 30 e 32 nos diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, que eram gentios, né, eram gentios, ele diz o seguinte: olha, interessante, né, que os gentios que não buscavam a justificação pela lei, eles atingiram sim, mas mediante a fé. Por outro lado, Israel, que buscava a lei, né, buscava a justiça pela prática da lei, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não tem como você cumprir a lei. É claro que eu tenho que buscar cumprir a lei. É claro que eu devo viver uma vida santa e irrepreensível. É claro, isso é óbvio, porque as coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então nós somos hoje uma nova criatura. Entretanto, se você quiser ser salvo pela tua obediência à lei, saiba, você nunca será salvo. Mas você tem que decorrer a justiça da fé, certo? Porque senão você vai acabar tropeçando na pedra de tropeço, como ocorreu com alguns judeus. E, por último, não há salvação em nenhum outro senão em Cristo. Não há salvação, né? Atos 4, 12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Repetindo, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Interessante que está falando de Cristo, né, Jesus Cristo, que era, né, um homem. Fique bem claro isso. Falei o último, né, mas o último é essa parte aqui. Cristo é o único salvador do seu corpo, a igreja. Porque o marido, Efésios 5:23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então fica claro que Cristo, ele é o nosso cabeça e também ele é o salvador de todo o corpo. Mas que é o corpo? O corpo é a igreja. O corpo de Cristo é exatamente a igreja. Vamos ver alguns elementos que falam ainda mais sobre esses assuntos, que nos dá mais base doutrinária para essa resposta. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e o Salvador. Sabemos que há um só caminho para a salvação, que está escrito na palavra de Deus. Já tínhamos visto essas duas passagens, então vou repetir novamente, de Romanos 10:14 e 1 Coríntios 1:21, que vai nos dar base para que a salvação ela vem da palavra de Deus. Romanos 10:14, que diz: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como é que a pessoa pode invocar, né, se você não crê? Então, e como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui fala várias coisas importantes, né? A pessoa, antes de crer, quer dizer, crer para invocar essa pessoa que você crê, né? E como você vai crer se você não ouviu? E como vai ouvir se não há quem pregue? Então, muito importante isso aqui. Isso aqui fala diretamente dos nossos corações, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Temos que pregar o Evangelho, sim. E 1 Coríntios 1:21 que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Deus salva aqueles que ouvem e aceitam a loucura da pregação, a pregação do
evangelho. Então, o caminho da salvação é a palavra de Deus. Agora, existe somente um único Salvador, que é Jesus Cristo, o Deus Filho, ou o Filho de Deus. Também, mais uma vez, Atos 4,12, que diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mais uma vez, Atos 4,12, que nos dá base para afirmar que existe somente um Salvador. E João 14,6, que respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, eu gosto de enfatizar isso aqui, ninguém é ninguém mesmo, tá? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe somente um único Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também ele é nosso Senhor. Continuando ainda sobre a palavra de Deus e o Salvador, o Evangelho lido ou proclamado é o exclusivo meio de se levar Cristo aos pecadores. Por isso que é muito importante nós fomos comissionados para levar esse Evangelho aos pecadores. Claro, quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nosso papel é simplesmente pregar o Evangelho e deixar que Cristo, através do seu Espírito, faça todo o trabalho. E para que o Evangelho se torne um agente eficaz de conversão e regeneração, faz necessário a atuação interna do Espírito Santo em quem os lê ou os ouve. Então, aquilo que eu estava falando, o nosso dever como igreja é pregar o Evangelho. Eu lembrei até de uma passagem que diz assim: abre bem a tua boca que eu encherei. Eu entendo essa passagem como sendo assim, você se tornar disponível a Deus para pregar o Evangelho. Abra a boca, fale, que o próprio Deus vai colocar palavras na tua boca, vai te encher daquilo que você tem lido. Né? Se você lê a palavra regularmente, Deus vai te fazer lembrar daquilo que você tem lido. Agora, se você não lê a palavra, vai se encher de quê? Né? Então, muito importante isso aqui, é que nós somos simplesmente pregadores da palavra, falar do amor de Deus na vida de cada um. Agora, quem faz toda a obra é exatamente o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz com que o Evangelho se torne esse agente eficaz, tanto de conversão como de regeneração. Então quem age é o próprio Espírito Santo que transforma aquela palavra que está sendo lida ou que está sendo ouvida naquilo que é necessário para que a pessoa realmente entenda que ela é miserável pecadora e que precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Que essa é a mensagem do Evangelho. Mostrar que nós somos pecadores e que Cristo, ele é ou pode ser o nosso Salvador. Então, por isso é que a missão da igreja é pregar o Evangelho. Nossa missão é falar do amor de Deus. Aquele mesmo amor que nos alcançou, devemos falar para todos. Sempre que houver alguma oportunidade, fale da palavra de Deus. Mas também traduzir, distribuir Bíblias a todos os povos. Então isso aqui faz parte da nossa missão. Lembro dos Gideões, que têm feito um trabalho belíssimo de tradução e também distribuição de Bíblias a todos os povos. Também são poucos os ouvidos aos quais não chega o Evangelho de Cristo. São poucos. A maioria tem a possibilidade de ouvir a mensagem do Evangelho, mas são poucos aqueles que não chegam a essa mensagem do Evangelho. Então, o primeiro aspecto dessa doutrina é que a palavra de Deus, expressando aqui a palavra de Deus e o Salvador. A segunda parte é com relação ao Evangelho como sendo o chamado de Deus aos eleitos. Então aqui estamos falando da doutrina da eleição e também do chamado que é feito através do Evangelho. O que a gente sabe é que Deus, ele elege os fins,
mas ele elege também os meios. Então, apesar de ele nos eleger para sermos santos e irrepreensíveis, conforme está lá em Efésios capítulo 1, ele também elege também todos os meios necessários para que todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo possam sim um dia haver a conversão, né, e todas as outras etapas da salvação, né, conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação e, por último, a glorificação. Então, essas coisas todas vão ocorrer, porque quem prometeu é fiel. Então, mesmo que elege os fins, também vai eleger os meios. Quem fez o milagre maior, que é a encarnação de Jesus, né, é algo assim incrível, sobrenatural, né, o Jesus ter nascido de uma mulher que era virgem, Maria. Então esse milagre é um milagre muito grande. Certamente ele vai fazer vamos colocar assim, um milagre menor, mas todos são milagres, ok? Todos são milagres. O milagre menor, que é a pregação dos feitos redentores realizados por e em Cristo Jesus. Então essa pregação do Evangelho é que vai chamar aqueles que foram eleitos à conversão. Então quem converte não somos nós, não existe nenhuma participação nossa, mas quem converte é o próprio Deus, Ele que nos chama. E pelo Evangelho chega ao eleito. Pelo Evangelho, Deus chega aos eleitos. Então, a forma como Deus se achega a todos nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo é exatamente pela pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pregação. Antes de haver a tua conversão, você ouviu a pregação do Evangelho. Eu tenho certeza disso. Mas só que teve um dia em que, naquele dia específico, Deus resolveu chamá-lo. Então, é pelo Evangelho que Deus se achega a cada um de nós. Pela fé, que é um dom que é pré-ordenado pelo próprio Deus, este é vinculado ao Salvador. Então esse eleito, ele se vincula ao Salvador, que é Cristo. Esse eleito é vinculado a Cristo. E a fé, que vence a nossa incredulidade e a nossa rejeição, que é uma característica nossa, nós somos incrédulos das coisas de Deus, porque não há quem busque a Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, não há quem entenda, né? Todos nós nos tornamos inúteis, mas é assim mesmo que nós éramos. Não há um justo, não há um sequer. Então é exatamente assim que nós somos. Mas, olha só, quando o Evangelho chega até nós, quando Deus se chega até nós, quando a fé é derramada nos nossos corações, nós somos vinculados a Cristo e pronto, nós somos introduzidos e fixados na graça redentora de Cristo. Redentora no sentido de, ou salvadora, né? Aquela graça que nos salva. E eleição, vocação e redenção estão correlacionadas pelo princípio da causa e efeito. Então a eleição é a causa, e a eleição ela é a causa que produz como efeitos a vocação e depois produz como causa, ou desculpa, como efeito também a redenção. Então, colocamos aqui só esses três, mas também lá na frente vai também gerar a glorificação. Mas, enfim, relaciona pelo princípio da causa e efeito. Ainda não há escolhidos que não sejam chamados, não existem chamados que não sejam justificados. Então, aqui, Romanos 8:30, deixa bem claro aquilo que eu acabei de falar. Olha só o que ele diz. Paulo diz aos Romanos: aos que predestinou, a esse também chamou. Então aqui tem a relação de causa e efeito. Predestinação, chamado, e aos que chamou, a esse também justificou, ou seja, justificação. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então aqui é a glorificação. Perceba que tudo aqui está no passado, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. A regra geral é a graça salvadora a ser comunicada mediante a pregação do Evangelho. Papel da igreja. E isso foi por delegação divina. A regra geral é que a graça salvadora, ou a graça redentora, como eu falei anteriormente, seja
eficazmente comunicada. Como? Através da pregação do Evangelho. E esse papel, sabe de quem é? Ele é nosso, ele é meu, ele é de vocês. Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Então, 1 Coríntios 9, 16 e 17 nos diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, com essa passagem, posso estar falando aos nossos corações nessa tarde, para que, da mesma forma como Paulo, possamos ter a pregação do Evangelho como uma das nossas marcas, uma das nossas atribuições, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por último, a ignorância absoluta ela não existe. Nós já vimos lá em Romanos 1, 19 a 20, quando diz que os homens são indesculpáveis, porque a natureza já fala a respeito de Deus. Então, a ignorância absoluta ela não existe. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos têm essa graça comum, que é uma graça que não é salvífica. Então tem a graça salvífica e tem a graça comum, que é uma graça que Deus derrama para todos, ou para uma boa parte das pessoas. Né? Não há, pois, inocentes e inculpáveis. Pronto, agora vamos ver algumas perguntas que eu acredito que, até para deixar mais claro esse estudo, algumas perguntas estão relacionadas com esse assunto. A primeira pergunta é: por que os pagãos que nunca ouviram o Evangelho serão condenados no dia do juízo? Aí a ideia é que não é que eles deixaram de conhecer a Cristo, não, mas é por causa dos seus pecados. Então, se eles vão ser condenados, não é porque não conheceram A ou B, não, mas simplesmente por causa dos seus pecados. E todos nós sabemos que o salário do pecado ele é a morte. Todos nós merecemos a morte. Ninguém merece nada mais do que a morte. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, resolveu salvar alguns. Esses que foram eleitos antes da fundação do mundo. É importante dizer aqui também, eu sempre gosto de frisar, que quando Deus falou para Adão, lá no jardim do Éden, ele disse assim: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É claro que essa morte não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Então, a partir de Adão e Eva, que são nossos primeiros pais, todos aqueles que são nascidos, né, de homem e mulher, já nascem pecadores e, portanto, merecem a morte. E por que os pagãos não podem ser salvos, mesmo quando se esforçam para viver suas vidas de acordo com a luz da natureza? Ora, porque toda a natureza está debaixo da queda. Então, quando o homem caiu, caiu tudo, até mesmo a natureza. Né? Nem a passagem diz que Deus fez surgir cardos e abrolhos, e no suor do rosto o homem comeria o seu pão. Então tudo isso tem a ver com a queda. E mais, nós já nascemos com o coração pecaminoso e inclinados para fazer todo o mal. Portanto, todo que peca é sentenciado à morte. Até mesmo os que sabem o que é certo à luz da natureza. Você pode até saber que à luz da natureza que você tem feito coisas erradas. Mas o fato de você saber isso não te exime da culpa. E todo culpado vai ter que pagar pelos seus pecados. E o pagamento é a morte, ou viver sob a ira de Deus. Por que os cristãos não podem ser salvos por se esforçarem em ajustar suas vidas às leis da religião que professam? Por quê? Então aqui o foco é nas leis. Né? O anterior foi sobre a luz da natureza e agora a lei da religião. Simples. Porque as religiões nossas, dos pagãos,
elas são geralmente falsas. Então, a religião dos pagãos busca muito mais a questão mais humana, mas ao invés de buscar a Deus, buscam mais a saciedade dos aspectos mais humanos. Então, por isso que a gente fala que as religiões dos pagãos são geralmente falsas, porque nenhuma delas contém a verdade sobre o único meio da salvação, que é através de um único Salvador divino humano, ou seja, de Jesus Cristo. Outra detalhe interessante é que o zelo de Paulo, pelas credenciais de Paulo, poxa, era um homem, né, cheio das credenciais, mas quando ele era fariseu, por mais que ele fosse uma pessoa zelosa, aquele zelo jamais poderia salvá-lo, porque ele estava longe da verdade, do verdadeiro conhecimento de Jesus, que é, sim, o nosso único e verdadeiro Salvador, que foi prometido lá no Gênesis, logo depois da queda, é chamado proto-evangelho, já foi prometido para Adão e para Eva, né, que foi prometido lá que o filho da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente. E se os pagãos são sinceros em suas crenças pagãs, não deveriam ser salvos por causa dessa sinceridade? É muito comum a gente ouvir dizer assim, né, de sinceridade o inferno está cheio. Porque não é suficiente. Você não pode achar que a tua sinceridade vai te levar a ser salvo. Mesmo porque você não é sincero. Você pode ter sido sincero uma vez ou outra. Você nunca foi sincero o suficiente. E além do mais, quando você coloca essa sinceridade, você está colocando a salvação como se fosse algo que o homem pudesse fazer por ele próprio. E isso não é verdade. O homem já nasce pecador. Então, o pecador jamais consegue entrar no céu. O pecado, jamais. Tá? Então, é muito importante. Inclusive, quando a Bíblia nos fala exatamente o contrário, né? Porque a sinceridade, sem a verdade, não vale de absolutamente nada. Por isso que é importante. É ser sincero, claro, buscar ser sinceros, mas não podemos esquecer que existe uma verdade por trás. Existe alguém que nos salvou. Existe alguém que morreu por mim e por vocês. Existe alguém que se sacrificou para pagar o alto preço pela nossa salvação. Quanto mais sincero se é em uma religião falsa, mais certamente se vai para o caminho da destruição, porque você não está seguindo a verdade, mas está seguindo uma mentira. E não seria injusto Deus condenar quem jamais ouviu o Evangelho? Essa pergunta aqui ela é crucial. Não seria injusto Deus condenar quem jamais ouviu o Evangelho? Seria injusto, sim. Se por acaso Deus devesse a salvação aos seres humanos. Não esqueçamos, porque, né, Deus falou para Adão, porque no dia que você comer daquele fruto, certamente você vai morrer. E comeu, e portanto morreu. Então pronto, Deus não deve a salvação para ninguém. Ele, na sua bondade, Ele no seu amor, Ele na sua misericórdia, Ele pode resgatar e salvar alguns, mas Ele não tem dever de salvar a ninguém. Se Ele quisesse destruir a todos, estaria fazendo da forma mais justa possível, porque Deus também é justiça, e Ele pode fazer isso. Entretanto, Deus não deve nada disso a ninguém. Se Ele devesse, ok, mas Ele não deve nada disso a ninguém. Ele não tem obrigação a quem quer que seja. Por isso é que nós afirmamos que não há injustiça quando Ele salva alguns e condena outros. Não há injustiça alguma. Outra pergunta, mas ao condenar quem nunca ouviu o Evangelho, Deus não estaria sendo parcial com a raça humana? Claro que Deus é parcial. Ele pode ser parcial.
com certeza está sendo parcial. Porque Deus dá a alguns aquilo que na sua providência divina ele nega a outros. Isso é claro. O que é verdade também é que ele concede para alguns saúde, para outros não. Ele concede prosperidade para uns e para outros não. Concede inteligência e todas as outras demais bênçãos que são comuns para alguns e para outros não. Inclusive, né, para quem alguns descrentes têm mais saúde, têm prosperidade, são inteligentes e tem todas as outras bênçãos que muitos crentes, muitos credos não têm. Por quê? Porque Deus, essa questão da parcialidade, eu estou falando assim a nível humano, né? A nível humano, ela é realmente ela é real. Deus, vamos colocar em terra, é parcial sim. Ele, na sua sabedoria, na sua providência, ele dá coisas para uns que não dá para outros, certo? Então, portanto, Deus não trata todos da mesma maneira, né? Exatamente por causa dessa resposta aqui a essa pergunta anterior. Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar sobre Jesus, sim, mas vai ser condenada. Por quê? A questão toda não é ouvir ou não ouvir. A questão toda é o pecado. E só consegue se livrar dos pecados aqueles que creem no nome de Jesus. Há alguma esperança para os pagãos? Sim. Claro que existe uma esperança, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, que foi publicado já e traduzido em diversos idiomas, em diversas línguas, e tem sido pregado pelos missionários. Então, isso tudo é que nós consideramos a mensagem completa e gratuita para a salvação de todo aquele que crer. Então, meus irmãos, e o que devemos pensar sobre o universalismo? Isto é, a crença de todos os seres humanos serão salvos no final. Bom, essa doutrina do universalismo, ou seja, que todos vão ser salvos, já que Deus é amor, ela choca-se claramente com vários trechos das Escrituras. Porque ela fundamenta-se numa ideia que é falsa, de que Deus nada mais do que amor, esquece que Deus também é justiça. Põe completamente por terra toda a missão, todo evangelismo é colocado todo por terra. Porque se todos forem ser salvos, se todos serão salvos, por que pregar? Por que buscar uma vida santa e irrepreensível se todos vão ser salvos mesmo? Né? É meio incoerente essa pergunta. Né? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando, guardando de todo mal, e que possamos ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque Tu, ó Pai, és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, porque podemos aprender hoje, ó Pai, que a única forma de nós sermos salvos é através da fé que demonstramos em Jesus Cristo. E que, se eventualmente alguém nunca ouviu falar sobre Cristo, nunca ninguém pregou para ele nada sobre Cristo, mas mesmo assim tu não aprove a salvá-lo, essa pessoa não será salva. A razão é simples. Essa pessoa será condenada por causa dos seus pecados. Ó Pai Santo, te agradecemos pelo teu ensinamento mais essa escola bíblica, e queremos te louvar, porque temos aprendido muito de Ti, e queremos continuar aprendendo mais e mais, para que possamos, ó Pai, podemos responder, conforme diz as Sagradas Escrituras, responder a todos aqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé. E além disso, ó Pai, vivemos em dias maus, vivemos em dias que são conturbados, mas queremos estar firmes, alicerçados, crentes no Senhor Jesus, e também, ó Pai, firmados na rocha, porque a Tua palavra também nos diz que se a pessoa
ouve a tua palavra e não pratica é semelhante àquele que construiu sua casa na areia, que quando vem qualquer vendaval destrói. Mas nós não, Pai Santo, queremos ser conforme aqueles que constroem a sua casa na rocha. Quando vem qualquer vendaval, continua firme e inabalável. Abençoa a tua igreja, ó Pai, seja com cada um de nós. É o que eu te oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando uma semana de vitórias, sempre na presença dEle. Que possamos ser abençoados, mas também possamos ser bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.